não fala com a imprensa, né? Como é que você está? Opa, prazer aí, pessoal da Gazeta, obrigado pelo espaço. Bom, você frisou bem, né? Eu estou recuperando fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu acho que esse é o meu foco principal, né? Eu estou querendo evoluir como ser humano. Eu fui em busca de ajuda, fui em busca de informações, fui em busca de estudos para conseguir passar para as pessoas informações importantes no qual eu nunca tive. Quando você comete o ato da injúria racial, e até acho que isso também é um tema que você deve ter ido atrás, de entender o que é racismo, o que é injúria racial, isso foi muito abordado na época. Eu queria que você aqui explicasse o que aconteceu, qual foi a circunstância, por que você tomou aquela atitude. Eu estava num jogo online, e quem joga esses jogos online sabe que é um ambiente bem turbulento em termos de níveis de estresse, de desestresse, de xingamentos, e eu tive a infelicidade de cometer um ato em um momento em que eu não estava sob controle. Eu estava com um estrangeiro no qual ele tem essa tendência de que brasileiro sempre é macaco, favelado, pobre. E isso, quem joga vai saber muito bem o que eu estou falando, porque é constante essas acusações do pessoal estrangeiro quando ele encontra um brasileiro nesses jogos online. Que foi o que aconteceu comigo. Todo momento xingando, falando que somos pobres, favelados, racistas, que somos macacos, isso, aquilo. E aquilo vai te deixando com raiva, sabe? Vai te deixando nervoso, que é o que eles querem, né? Não estou jogando a culpa para outra pessoa, muito pelo contrário, vou deixar bem claro que eu assumo todas as minhas responsabilidades, mas em um momento errado eu cometi o erro de querer responder na mesma moeda. Eu sei que você foi em busca de uma evolução mesmo e até de um entendimento, mas eu também recebi a informação de que você foi pego de surpresa com a atitude do Corinthians, quando o Corinthians decide que, olha, o Danilo Avelar não defende mais o Corinthians, né? Você tem uma repercussão pública que te faz, às vezes, acelerar uma decisão onde se precisa de tempo, porque é um fato delicado. E só estando na situação e no lugar da pessoa para você entender que não é uma coisa que você resolve no calor do momento. O plano A é ficar no Corinthians e o plano B é tentar ficar no Corinthians. Tem muita gente que não me quer em campo, mas essas pessoas, eu vou conquistar elas de alguma forma. Assim como eu conquistei em 2019 algumas pessoas que me criticaram e dei a volta por cima, não vou medir esforço para ter essa segunda chance, que eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Que o Avelar errou, até ele reconhece. Sim. E é preciso tomar muito cuidado com a rede social, porque ela é bastante tóxica, né? É preciso tomar muito cuidado mesmo. Né? Hoje eu ouvi um estudo maravilhoso sobre os problemas em crianças com rede social. E se não colocar limites, você perde o seu filho, você perde a sua família. Essa coisa de quando você está no restaurante, está cada um com o celular, é horrível. Isso destrói, ela é muito tóxica. Morreu, inclusive, um adolescente, né, filho de uma cantora, por causa desse cancelamento em redes sociais, que falaram da roupa dele, da dancinha que ele tinha feito, ele se matou. Então, não, é complicado. Né? É complicado, é muito sério, isso é uma coisa muito séria. E a gente tem tendência a querer, eu uso muito essa frase, eu gosto muito de usar essa frase, nós na internet vemos um mundo perfeito, todo mundo é perfeito na internet. Aí você quer a sua perfeição e você acaba entrando em depressão. Só que você está olhando o palco. Um recorte. O cara todo bonitão e tal, você não vê o bastidor daquilo. Vitor, sabe um detalhe que eu estou pensando aqui? Anos atrás, o Antônio Carlos cometeu um ato racista. Sim. Lá em Caxias. Exatamente. Todo mundo lembra disso. Passou-se o tempo, ele se tornou treinador do time, do Juventude. O que você pensa disso, Miller? Eu penso que ele está pagando pelo erro que ele cometeu, e tem que pagar mesmo, mas só que vão matar o cara agora? Vai prender ele? Se tem que ser preso, é a lei que determina isso. Agora, vão matar o cara agora? Ele é um jogador de futebol. Ele ama jogar no Corinthians. Como ele disse, ele merece a segunda chance, sim. Errou, tá pagando pelo erro que ele cometeu. Já perdeu muitas noites de sono. E ninguém está isentando ele de culpa. Mas só que
Vai passar o tempo, ele tem que voltar a jogar. E ele quer voltar a jogar no Corinthians. E eu acredito que ele mereça, sim, uma segunda chance, porque ele é um grande jogador. E ele estava numa fase muito boa no Corinthians. Todo mundo merece uma outra oportunidade. E quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, claro, né? O que você acha, Arnaldo? E acho que tem uma questão também mais delicada em relação a ele, porque ele estava lesionado, afastado. Então, um jogador lesionado já não pode, já vive com 1000 traumas, com 1000 situações. E acho que é uma questão. Eu acho que a entrevista dele é bem ponderada. E ele fala da questão do calor da decisão, num tema delicado, de ser pego de surpresa em relação a isso. E quando uma pessoa clama por uma segunda chance, eu estou com o Miller. Eu acho que não existe a questão. Não existe a prisão perpétua, não existe a pena de morte nesse país. E acho que ele pode ter uma segunda chance, pagando pelo erro gravíssimo cometido. Já pagou até, né? Exatamente. O mundo mudou para melhor. Convenhamos. São coisas que antes não se discutia e fazia parte da normalidade. Que não cabe mais. Várias coisas não cabem mais. Como se houvesse um universo paralelo onde tudo pode. Agora não. Felizmente isso mudou. Só que também as pessoas vão mudando e vão aprendendo, vão ganhando consciência com os erros. O Arnaldo falou uma coisa, não existe prisão perpétua. Você proibiu o cara de jogar no Corinthians porque ele falhou, porque ele errou numa questão e que ele aprendeu, tomou consciência, é uma pena pesada demais. Existem situações e situações. Se fosse um comportamento, sabe... O racismo ele é grave sob qualquer circunstância. Seríssimo. Só que existem situações e situações. E nessa situação, ele é ponderado realmente na explicação, você não vê a intenção do dolo mesmo. Ele percebeu que ele errou. Agora, uma nova chance, acho que todos podem ter. As pessoas, os criminosos, vão para a cadeia, cumprem pena e voltam. Lembrou bem a história do Antônio Carlos. Chico, ele cabe no time do Corinthians? Cabe no time do Corinthians, mas só que tem um detalhe muito grande aí. Eu não sei se ele foi processado judicialmente por causa disso. Não, então, parece que não tem a representação. Parece que não Isso tem foi aí uma coisa representação paralela, né? Exatamente. Parece que ninguém Como processou teve com o Antônio ele Carlos. O legalmente. Antônio Carlos teve. Né? Ele foi simplesmente afastado pelo Corinthians, né? Uma medida administrativa. Então, se é uma medida administrativa e não um processo legal, cabe ao Corinthians decidir se ele fica ou ele sai. Sim. Então, se fosse um processo judicial, né, tivesse na mão do judiciário, então aí caberia a juízes de primeira instância, de segunda instância, de recursos no Tribunal Federal. Agora, como não aconteceu nada disso, ninguém o processou, então cabe ao Corinthians decidir. Então, eu acho que o Duílio Monteiro Alves tem que se reunir com a diretoria, com o conselho deliberativo do clube, né, com o conselho de ética do clube, que tem também, né, e ver o que vai fazer com o Danilo Avelar. Eu, se sou o Duílio, dou o pontapé inicial e perdoo ele. Eu também. Claro, se eu sou claro, o Duílio. sem dúvida, claro. sem Eu sou o dúvida. Duílio. Agora, Não tem que ter outro caminho, Chico. mas por que não houve processo judicial? Que se houvesse o processo judicial, estaria entregue nas mãos da lei. Mas aí ele Então, paga aí- na lei, né, Sim, Chico? Porque- é uma coisa porque paralela, como disse é uma o Flavito. coisa paralela. Aí seria uma coisa paralela, mas aí o Corinthians não poderia usá-lo. Porque ele Poderia, estava poderia, até que ele- Poderia, Chico. nas Às mãos vezes da a gente tem um lei. problema na justiça, resolve a questão Exatamente. judicial, paga, vai O preso, César do sei São lá. Caetano, lateral esquerdo, ele tinha problema na justiça. Sim. Ele treinava no São Exatamente. Caetano, depois ele cumpria Exatamente. a sua pena. Exatamente. Todo mundo sabe disso. Aqui na internet, ó, o Carlos Alberto Aglione Fernandes e vários outros telespectadores dizem que acham que o Avelar merece sim uma segunda chance.